Filho, filha, antes mesmo de você clicar neste vídeo, eu já conheci a dor que existe dentro do seu coração. Eu vejo as noites em que você chora sozinho. Eu vejo o momento em que você apaga a luz do quarto e tenta fingir que está tudo bem. Eu vejo o sorriso que você mostra para o mundo enquanto sua alma está cansada por dentro. Há pessoas ao seu redor. Há mensagem chegando no celular. Há fotos, vídeos, redes sociais, barulho por todos os lados. Mas, no fundo, você sente o vazio que ninguém consegue preencher. Você já esteve cercado de pessoas e mesmo assim se sentiu completamente sozinho. Você já quis ser ouvido, mas ninguém percebeu seu silêncio. Você já tentou explicar sua dor, mas faltaram palavras. E então, lentamente, uma pergunta começou a crescer dentro de você. Deus, onde o Senhor está? Escute-me. Eu estava ao seu lado naquela madrugada em que você quase desistiu. Eu ouvi sua oração silenciosa quando nenhuma palavra saiu da sua boca. Eu vi as lágrimas que ninguém viu, e mesmo quando você achou que o céu estava distante. Eu nunca saí do seu lado. O mundo moderno ensinou você a parecer forte o tempo todo, a esconder feridas, a sorrir mesmo estando quebrado. Mas eu conheço sua verdade. Eu conheço o peso que você carrega no peito. Eu conheço o medo de ser esquecido, o medo de não ser amado, o medo de enfrentar a vida sozinho. Você sente que ninguém entende sua dor, mas justamente nesse momento, eu sou mais perto. Há algo que você ainda não percebeu sobre o silêncio de Deus. Às vezes, quando tudo fica silencioso, quando as pessoas se afastam, quando o nudo parece escuro, não é abandono. É nesse lugar silencioso que eu começo a falar mais profundo, à mente e ao coração. Porque existem momentos em que eu removo o barulho ao seu redor, para que finalmente você possa ouvir minha voz. Filho, filha, sua solidão não passou despercebida no céu. Cada lágrima sua foi vista. Cada noite difícil foi conhecida por mim. Cada batalha silenciosa foi acompanhada pela minha presença. Você pode não sentir agora, mas existe uma razão pela qual você encontra esta mensagem hoje. Não foi coincidência. Eu trouxe você aqui porque seu coração precisava ouvir isto. Você não está sozinho. O céu não está em silêncio. Deus está falando com você agora. Filho, filha, eu conheço essa pergunta que você guarda dentro do coração. Por que eu me sinto tão sozinho? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta. Talvez ninguém saiba o quanto sua alma está cansada. Mas eu sei. Eu vi quando você sorriu por fora e chorou por dentro. Eu vi quando você respondeu, estou bem, querendo desabar. Eu vi quando você ficou esperando uma mensagem, uma ligação, um sinal de que alguém se importava. E o silêncio machucou você. Eu estava ao seu lado quando ninguém mandou mensagem. Eu estava ali quando o quarto parecia escuro demais. Eu ouvi suas orações silenciosas, aquelas que nem palavras tinham. Porque existem dores que a boca não consegue explicar. Só o coração sente. O mundo ao seu redor ficou cheio de conexões rápidas, mas vazio de presença verdadeira. As pessoas conversam o dia inteiro, mas quase ninguém realmente escuta. Há milhares de seguidores, mas poucos abraços sinceros. Há muitas fotos felizes, mas muitos corações quebrados escondidos atrás delas. E pouco a pouco, sem perceber, muitos começaram a perder o senso da presença de Deus. O barulho do mundo ficou tão alto que o coração já não consegue ouvir o céu. Então vêm as noites difíceis.
a ansiedade que aperta o peito sem explicação, o medo do amanhã, o cansaço emocional, a tristeza silenciosa que ninguém percebe. Você começa a sentir que está carregando tudo sozinho. E talvez existam pessoas assistindo esta mensagem agora, que já choraram escondidas no banheiro, no travesseiro, dentro do carro ou até no meio de uma multidão. Porque a pior solidão não é estar sem pessoas, é sentir que ninguém realmente vê sua alma. Talvez você tenha perdido alguém que amava, talvez tenha sido abandonado, talvez alguém tenha partido e levou junto uma parte do seu coração. E desde então, existe o vazio dentro de você. Um vazio que nenhum entretenimento consegue preencher, nenhuma conversa consegue curar, nenhuma distração consegue apagar. Mas escute-me com atenção agora. Seu sofrimento nunca passou despercebido diante de Deus. Quando você chorou, eu vi. Quando você pensou em desistir, eu estava perto. Quando sua fé ficou fraca, minha mão continuou sustentando você. Porque eu estou perto dos que têm o coração quebrantado. Como está escrito no Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Você percebe? Não é quando você parece forte que Deus mais se aproxima. É quando você está ferido. É quando você está cansado. É quando não consegue mais fingir. Lembre-se do que eu disse em Mateus 11:28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Filho, filha, você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa esconder sua dor de mim. Eu conheço cada batalha dentro da sua mente, cada pensamento que rouba sua paz, cada madrugada em que você lutou contra a ansiedade. E mesmo quando você sentiu medo, eu continuei segurando sua vida. Talvez você pergunte: se Deus está comigo, por que Ele permite esse silêncio? Porque às vezes, o silêncio de Deus não é distância, é convite. Existem momentos em que eu permito que o coração humano sinta sede, para que finalmente volte a procurar a água viva. Existem desertos que não vieram para destruir você, vieram para aproximar você de mim. Escute esta promessa em Isaías 41:10. Não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. Mesmo agora, neste exato momento, enquanto você escuta esta mensagem, Deus está perto, mais perto do que você imagina. Então não interprete sua dor como abandono. Você não está abandonado. Você está sendo procurado por Deus. Filho, filha, escute cuidadosamente o que eu vou dizer agora. Sua solidão não significa a ausência de Deus. Só porque você não consegue me sentir, não significa que eu fui embora. Só porque o céu parece silencioso, não significa que eu deixei de ouvir você. Existem momentos da vida em que minha presença trabalha no invisível. Assim como as raízes crescem debaixo da terra antes que a árvore apareça, assim como o amanhecer começa antes que os olhos consigam ver a luz, eu também estou trabalhando em silêncio dentro da sua alma. Você pensa que está sozinho no deserto, mas o deserto nunca foi um lugar de abandono. O deserto é um lugar de transformação. Foi no deserto que muitos aprenderam a confiar em mim. Foi no silêncio que muitos descobriram minha voz. Foi na fraqueza que muitos encontraram minha força. E talvez agora você esteja exatamente nesse lugar. Um lugar onde tudo parece silencioso, onde as respostas não chegam rápido, onde o coração se sente cansado. Mas filho, filha, não tenha medo do deserto, porque eu entro nos lugares onde ninguém mais consegue entrar. Existem feridas que ninguém conhece,
Existem pensamentos que você nunca contou para ninguém. Existem dores escondidas atrás do seu sorriso. Mas nada disso está escondido de mim. Eu visito os corações quebrados. Eu sento ao lado daqueles que choram em silêncio. Eu abraço aqueles que o mundo ignorou. Eu permaneço quando todos os outros vão embora. Talvez você tenha interpretado o silêncio de Deus como rejeição. Mas escute-me. Meu silêncio não é rejeição. Quando uma semente é colocada na terra, parece que nada está acontecendo. Tudo fica escuro, tudo fica escondido. Mas, debaixo da terra, a vida está começando. Da mesma forma, existem momentos em que você não consegue ver o que eu estou fazendo, mas isso não significa que eu parei de agir. Eu estou preparando algo dentro de você. Sua fé está criando raízes. Sua alma está amadurecendo. Seu coração está aprendendo a depender de mim. Antes do amanhecer, o céu ainda parece escuro, mas a luz já está chegando. E talvez esta seja a palavra que sua alma precisava ouvir hoje. A luz ainda está chegando para você. Lembre-se do que eu prometi em João 14:18. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês. Você ouviu isso? Eu não abandonei você. Mesmo quando ninguém ficou, eu fiquei. Mesmo quando você pensou que não conseguiria continuar, minha mão sustentou você. Mesmo quando sua fé ficou fraca, meu amor permaneceu forte. Você nunca carrega sua cruz sozinho. Eu caminho ao seu lado. Quando o peso fica grande demais, eu ajudo você a continuar. Quando suas forças acabam, eu seguro sua alma. Como está escrito no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com você. Não distante, não ausente, não indiferente. Com você. E eu quero revelar algo profundo agora. Eu também conheci a solidão humana. No Getsêmani, meus amigos dormiram enquanto minha alma sofria. Na cruz, muitos me abandonaram. Eu senti a dor do silêncio. Eu senti o peso da rejeição. Eu conheci lágrimas humanas. Por isso, quando você chora, eu entendo. Quando você se sente sozinho, eu compreendo sua dor. Eu não sou um Deus distante que nunca sofreu. Eu sou o Salvador que entrou na dor humana para nunca deixar você enfrentá-la sozinho. Talvez tenha existido uma noite em que você pensou: eu não vou conseguir. Mas olhe para você agora. Você ainda está aqui. Sabe por quê? Porque na sua pior noite, o céu ainda estava segurando você. Mesmo sem perceber, minha presença estava sustentando sua vida. Quando sua mente estava cansada, eu estava protegendo você. Quando seu coração estava quebrado, eu estava perto. E enquanto você escuta esta mensagem, eu ainda estou. Filho, filha, agora eu quero contar a você uma história. Talvez, enquanto você escuta, você perceba que essa história também fala sobre sua própria vida. Havia uma pessoa que durante muito tempo tentou parecer forte. Ela sorria diante das pessoas, trabalhava, conversava normalmente, postava fotos, tentava continuar vivendo. Mas, por dentro, estava desmoronando, porque havia perdido alguém que amava profundamente. Depois daquela perda, a casa ficou silenciosa, as noites ficaram mais longas, e o coração começou a afundar lentamente em tristeza. Ninguém percebia completamente. As pessoas perguntavam: você está melhor? E ela respondia: sim, estou. Mas era mentira. As madrugadas se tornaram pesadas.
Ela chorava em silêncio para ninguém ouvir. Às vezes sentava no chão do quarto sem forças para levantar. O vazio parecia impossível de explicar. Havia dias em que até respirar parecia cansativo. E então vieram os pensamentos perigosos. Ninguém sentiria minha falta. Talvez Deus tenha me esquecido. Talvez minha vida nunca volte a ter luz. Ela ainda orava, mas parecia que o céu estava fechado. As palavras saíam fracas. As lágrimas vinham antes das frases terminarem. E no silêncio, ela começou a acreditar que estava completamente sozinha. Então, pouco a pouco, começou a se afastar das pessoas. Parou de responder mensagens. Parou de sair. Parou de falar sobre o que sentia. Porque quando a alma está ferida, às vezes ela se esconde. Mas havia algo que aquela pessoa não conseguia perceber. Mesmo no silêncio, eu estava ali. Eu estava sentado ao lado dela nas noites escuras. Eu recolhia cada lágrima derramada. Eu escutava cada oração quebrada. Porque existem orações que chegam ao céu mesmo quando saem em forma de choro. Então, em uma noite comum, algo aconteceu. Nada grandioso aos olhos do mundo. Não houve trovões. Não houve sinais espetaculares. Apenas um coração cansado, fazendo uma oração sincera. Ela disse: Deus, se o Senhor ainda está aqui, por favor, fale comigo. Depois disso, abriu a Bíblia sem expectativa. E seus olhos encontraram estas palavras: Não tenha medo, porque eu estou com você. Naquele instante, algo mudou. Não foi uma emoção explosiva. Foi uma paz silenciosa, uma sensação profunda de presença, como se alguém invisível estivesse abraçando sua alma cansada. E pela primeira vez em muito tempo, ela chorou diferente. Não apenas de dor, mas porque percebeu algo. Deus nunca havia partido. Filho, filha, talvez você também esteja esperando um grande sinal. Mas muitas vezes eu me revelo nas coisas simples. Em um versículo, em uma oração sincera, em uma paz inesperada, em uma força que aparece quando você achava que não conseguiria continuar. Porque quando todos se afastaram, eu permaneci. Quando ninguém percebeu sua dor, eu vi. Quando o mundo ficou silencioso, eu continuei falando ao seu coração. Você chama de silêncio, mas eu estava escrevendo esperança dentro dele. Você chama de abandono, mas eu estava sustentando você sem que percebesse. E sabe o que aquela pessoa descobriu? Que a presença de Deus não desaparece nas noites escuras. Na verdade, muitas vezes é justamente ali que ela se torna mais profunda. Porque existem encontros com Deus que só acontecem quando todo o resto falha. Talvez hoje essa história seja sobre você. Talvez você também esteja cansado, ferido, tentando sobreviver em silêncio. Então escute-me agora. Você não foi esquecido. Mesmo na sua pior dor, eu permaneci ao seu lado. E se você ainda está respirando hoje, é porque minha graça ainda está sustentando sua vida. Filho, filha, escute minha voz agora. Não deixe que a dor continue mentindo para você. Não deixe que o medo defina quem você é. Pare de acreditar que você foi esquecido. Você não foi. Mesmo quando ninguém ligou, mesmo quando ninguém percebeu seu sofrimento, mesmo quando você chorou sozinho na madrugada, eu vi você. Você é amado, não por causa do que conquistou, não porque foi perfeito, não porque sempre foi forte. Você é amado porque seu valor vem de mim. Antes mesmo de você nascer, eu já conhecia seu nome.
Antes do mundo rejeitar você, meu amor já havia escolhido você. Você pertence ao céu. Sua vida não é um acidente. Sua existência não é inútil. Sua dor não é invisível para Deus. Escute isto com o coração aberto. Seu nome está gravado em meu coração. Quando você se sente pequeno, eu continuo chamando você de filho. Quando você se sente quebrado, eu continuo enxergando propósito dentro de você. Quando você acha que não consegue continuar, minha graça ainda sustenta seus passos. Filho, filha, a dor não será o fim da sua história. O que hoje parece deserto, um dia florescerá. O que hoje parece silêncio, se transformará em testemunho. O que hoje parece abandono, será lembrado como lugar onde você encontrou minha presença mais profunda. Seu deserto vai florescer. Eu sou capaz de trazer vida aos lugares secos da sua alma. Eu sou capaz de restaurar aquilo que você pensou que estava perdido para sempre. Eu sou capaz de colocar paz onde hoje existe ansiedade, luz onde existe escuridão, esperança onde existe cansaço. Sua solidão será transformada em encontro comigo, porque existem pessoas que só descobrem minha presença quando todo o resto desaparece. E talvez este seja o momento em que sua alma finalmente percebe: eu nunca abandonei você, nem por um segundo. Agora, feche seus olhos por um instante. Respire lentamente. Esqueça o barulho do mundo. Esqueça as vozes que feriram você. Esqueça o medo do amanhã. Esqueça por um momento todas as pressões que existem sobre sua vida. E apenas escute minha voz. Entregue sua dor para mim. Entregue o cansaço. Entregue a ansiedade. Entregue as lágrimas escondidas. Entregue o medo de ficar sozinho. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. Ore comigo agora. Senhor, eu estou cansado. Existem feridas dentro de mim que ninguém vê. Existem batalhas na minha mente que eu não consigo explicar. Mas hoje eu entrego tudo em tuas mãos. Cura meu coração. Toca minha alma cansada. Remove o medo que me paralisa. Quebra a escuridão dentro de mim. Onde existe vazio, coloca tua presença. Onde existe ansiedade, derrama tua paz. Onde existe tristeza, planta esperança novamente. Senhor, me ajuda a sentir que o Senhor está comigo, mesmo no silêncio, mesmo nas noites difíceis, mesmo quando eu me sentir fraco. Não me deixe esquecer. Eu nunca estive sozinho. Filho, filha, enquanto você orava, eu estava ouvindo cada palavra. E neste momento, minha paz está tocando seu coração. A esperança está voltando lentamente. E a luz está começando a entrar novamente na sua vida. Filho, filha, agora, não apenas escute. Ore comigo. Se puder, feche seus olhos por um instante. Respire profundamente, devagar, mais uma vez, e deixe seu coração descansar na presença de Deus. Não tente fingir força agora. O Pai conhece sua dor, conhece suas lágrimas, conhece o peso que existe dentro da sua alma. Então apenas entregue tudo a Ele. Ore comigo. Pai amado, abraça agora cada coração cansado que está ouvindo esta mensagem. Entra nas casas silenciosas. Entra nos quartos escuros. Entra nas vidas que estão feridas pela solidão. Visita aqueles que perderam a esperança. Fortalece aqueles que estão emocionalmente cansados. Levanta aqueles que quase desistiram. Pai, existem pessoas chorando em silêncio neste momento. Pessoas que se sentem esquecidas. Pessoas que não conseguem mais explicar a própria dor.
mas nada está escondido diante de ti. Por isso, Senhor, derrama a tua paz sobre cada coração aflito. Onde existe ansiedade, traz descanso. Onde existe medo, traz segurança. Onde existe vazio, traz tua presença. Onde existe tristeza profunda, faz nascer esperança novamente. Pai, cura as feridas emocionais que ninguém consegue ver. Toca as memórias dolorosas. Toca os pensamentos cansados. Toca os corações quebrados. Ensina cada pessoa a confiar em ti novamente. Mesmo quando o caminho parecer escuro. Mesmo quando o silêncio for difícil. Mesmo quando as forças parecerem acabar. Permanece perto. Senhor, que esta pessoa sinta agora que não está abandonada. Que ela perceba que o céu ainda a ama. Que ela descubra que sua vida ainda tem propósito. E que, mesmo nas noites mais difíceis, tua mão continua sustentando sua caminhada. Agora, fique alguns segundos em silêncio. Apenas respire. E permita que a presença de Deus toque seu coração. Jesus fala lentamente: Filho, filha, você não está sozinho. Eu estou aqui. Filho, filha, depois desta noite, sua vida não será igual. Talvez os problemas não desapareçam imediatamente. Talvez algumas batalhas ainda continuem por um tempo. Mas algo dentro de você começou a mudar. Porque agora você sabe, você não está sozinho. Quando você acordar amanhã, eu continuarei ao seu lado. Quando o dia começar, eu estarei caminhando com você. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender tudo, mesmo quando o caminho parecer difícil, minha presença continuará sustentando sua vida. Haverá dias em que você ainda ficará cansado, dias em que as lágrimas voltarão, dias em que o silêncio parecerá pesado novamente. Mas nunca mais esqueça isto. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes, é no silêncio que eu abraço sua alma mais profundamente. Sua história ainda não terminou. O capítulo da dor não será o último. Ainda existem manhãs que você não viu, milagres que você não imaginou, encontros comigo que transformarão sua vida. O céu ainda está escrevendo sua história. Talvez hoje você esteja em uma noite escura, mas nenhuma noite dura para sempre. Depois da escuridão, a luz sempre volta. Depois do inverno, as flores voltam a nascer. Depois do deserto, a água volta a correr. E eu prometo, sua alma voltará a respirar esperança. Filho, filha, quando você se sentir sozinho, lembre-se, Deus está mais perto do que nunca. Quando o medo vier, eu estarei perto. Quando as lágrimas caírem, eu estarei perto. Quando ninguém entender sua dor, eu estarei perto. E quando você não tiver mais forças, minha graça continuará segurando você. Antes de terminar este vídeo, escreva nos comentários: Jesus, stay with me. E faça dessa frase sua oração esta noite. Também quero convidar você. Continue orando todos os dias, mesmo que sejam poucas palavras, mesmo que seja apenas um suspiro. O Pai ouve até as orações silenciosas. E se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos na presença de Deus. Porque ainda existem muitas palavras que o céu deseja falar ao seu coração. Agora vá em paz. Descanse. Respire. E nunca se esqueça: você é amado, você é visto, e você nunca esteve sozinho. Eu estou aqui.